Oi, gente. Tudo bom? Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à minha primeira live. A primeira live que eu vou fazer falando sobre vários temas de CX. Muito legal. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver se eu já conheço alguém. Oi, Renatinho. Arielle, Tamis. Uhul, rock and roll também, gente. Amo rock. Valeu, Marcos. Muito bom. Que legal. Esperar só mais um minutinho. Ei, Amanda. Que bom, gente. Muito bom. Coração pra vocês. Olha, por ser a minha primeira live, pode acontecer alguma coisa de errado, tá? Eu tô sozinha aqui no escritório, não tem ninguém pra me ajudar. Então, se der algum pau aqui, vocês me perdoem, porque eu não sou blogueirinha, não sou nada. Mas já tô gostando da ideia de começar a fazer mais lives. Muito bom. Gente, mas tem muita gente que eu já não falava há muito tempo, que legal. Que bom, Nanda, que bom. Eu vou fazer mais lives, assim, Só tem que aprender a mexer, eu sou um dinossauro nesse negócio. Acreditem. Hoje eu coloquei minha equipe inteira para poder ajudar. Bom, enquanto o pessoal tá entrando, por que eu tive a ideia de fazer essa live? Eu coloquei na semana passada, eu fiz alguns stories e deixei aberto para me colocarem perguntas relacionadas à experiência do cliente, coisas que ninguém nunca tinha perguntado e tudo mais. E aí, eu resolvi, para ficar mais fácil do que responder lá no Stories, né? Eu falei, bom, eu já queria começar a fazer algumas lives, então eu decidi compilar todas as perguntas. A gente recebeu, isso tudo aqui é de pergunta, gente. A gente recebeu 32 perguntas, é lógico que tem muitas perguntas que são repetidas, né? Então eu dei uma organizada nessas perguntas e a gente tem pergunta de carreira em Customer Experience, capacitações em Customer Experience, a relação de Customer Experience com Customer Success, das áreas, dentre as 6 áreas de experiência do cliente, recebi perguntas sobre cultura, sobre jornada, sobre métricas. Recebi perguntas sobre a relação de Employee Experience com Customer Experience e também oportunidades no mercado, assim, quais os mercados que mais estão focando e seria mais interessante trabalharem com o tema de experiência do cliente. Então, eu coloquei uma sequência para a gente poder conversar. Eu não sei se vai ter tempo, porque como a gente tem muita pergunta, eu não sei se eu vou ter tempo de ainda interagir com vocês aqui com algumas perguntas, mas eu vou deixar essa live salva. Me ensinaram a fazer isso, vou deixar essa live salva. E aí vocês podem me mandar. Falando nisso, tem um cachorro aqui do lado, no escritório do lado, aqui. E ele vai latir um pouquinho até eles darem um jeito. Bom, eu escolhi começar pelo tema de carreira em Customer Experience. Então, eu tenho bastante, de todas essas áreas, carreira em Customer Experience é a que eu mais recebi perguntas e geralmente é a que eu mais recebo no dia a dia, né? Perguntas, olha, como é que você se especializou nessa área, como que foi sua trajetória, o que você dá de conselhos e tudo mais. Então, eu vou começar falando de carreira e depois eu sigo para as outras áreas. A primeira pergunta que me fazem, e essa é uma pergunta que me fazem direto, né? Se eu vou em algum evento, me fazem essas perguntas, se eu tô na internet, me fazem essa pergunta, que é como que eu comecei a trabalhar e a atuar com experiência do cliente. Bom, eu na verdade eu vim da área de CRM, né? Eu trabalhei com CRM durante anos. Eu implantei CRM, mais de 3 sistemas de CRM em toda a minha vida profissional. E aí eu comecei a ver, e aí quem aqui trabalha com CRM ainda é assim. Então eu converso com muitos profissionais que atuam com CRM e eles dizem, olha, continua a mesma coisa, que existia um foco, e isso foi antes de 2008, tá?
existia um foco muito grande em sistemas de CRM, em processos para que as áreas de vendas ou as áreas que tivessem contato com o cliente pudessem imputar os dados no sistema, mas parava aí, né? Aquela ideia da gente poder trabalhar toda a parte desses dados e gerar, sim, ações de relacionamento, eu nunca vi acontecer. Sempre parava naquela parte de inserir os dados no sistema e ficar implorando para uma área de vendas, por exemplo, compartilhar informações de clientes para a gente poder fazer algumas análises. Eu sei que muita coisa evoluiu, mas ainda existe muito desafio nas empresas com relação a atuar muito bem usando o CRM. Então, em 2008, que eu comecei a trajetória em CX em 2008, muito insatisfeita com todos os projetos de CRM que eu já tinha feito, eu cheguei no Google, e foi exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Eu cheguei no Google e escrevi em inglês assim: como tratar melhor os clientes, ou estratégias para se tratar melhor os clientes. E aí começaram a aparecer ali alguns textos, alguns conteúdos relacionados à experiência do cliente. Eu lembro que quando eu entrei, antes de começar a ler e me especializar mesmo, eu achava que experiência do cliente era você fazer alguns experimentos, né? Experimentar coisas diferentes com os clientes. E aí, final de 2008, eu comecei a ler sobre experiência do cliente, não tinha nada no Brasil mais estruturado. Então eu peguei muito conteúdo de fora e aquilo ali me abriu o mundo. Então eu lembro que eu comecei a ler, eu comecei a ver que no Brasil não tinha nada, porque eu estava inserida no mercado de CRM. Eu vi que não tinha nenhuma abordagem daquela, de aspectos emocionais, de menor esforço e tudo mais. E eu me apaixonei por esse tema e falei, esse tema vai bombar no Brasil. Algum dia eu procurei profissionais de CX, no Brasil não tinha. Se você jogasse nas redes sociais e tudo mais, não tinha profissional com essa nomenclatura no final de 2008. E aí eu tive um insight, falei, isso vai bombar no Brasil, porque eu pesquisei Ásia, Europa e Estados Unidos e já tinha muito conteúdo lá fora. No entanto, hoje eles estão numa nova fase de experiência do cliente, a gente ainda está na primeira, ainda tem empresa discutindo se vai para um movimento digital ou não, e isso aí já é uma conclusão certa nesses outros países. Até na China já tinha algumas iniciativas naquela época de experiência do cliente. E aí eu comecei, a partir de 2009, ir para os Estados Unidos e começar a fazer algumas certificações, né? Muito perdida, assim, sem saber direito que tipo de certificação eu tinha que fazer. E aí eu lembro que eu estava concluindo, não foi antes ainda, eu estava procurando certificações para fazer, porque quando a gente começa a trabalhar nessa área, meio que não sabe direito, ainda mais numa época que não tinha nem tanta informação assim. Então eu lembro que eu fui para pesquisar e eu achei alguns cursos. Eu falei, bom, eu vou para consultoria. Se já existe consultoria no mercado e está ensinando alguma coisa, é com eles que eu quero aprender, porque eu estava muito perdida. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, fui para Kellogg, fiz cursos em consultorias voltadas para a área de cultura, fiz certificações em jornada, fiz certificações em métricas. E aí aquilo ali eu comecei a estruturar na minha cabeça, entrei para a CXPA, que era a associação, e aí aquilo foi dando uma organizada na minha cabeça em relação a como é que eu poderia me desenvolver, porque eu falei, na hora que esse tema bombar no Brasil, eu quero ser uma das referências nesse tema. E aí eu comecei de 2009, que eu acho que foi quando eu fiz a primeira certificação, até eu sair do mercado corporativo, porque eu saí do mercado corporativo em 2016. Eu fiz muita certificação, muito curso fora, muita certificação, justamente para conseguir estruturar uma linha de raciocínio em cima dessa área, né? A escola, o Age Instituto, eu abri ainda no mercado corporativo. Então, a escola ela veio antes da consultoria. A escola ela veio em 2015. Eu ainda estava no mercado corporativo como gerente de experiência do cliente para a América Latina, numa multinacional de bens de capital. E aí eu abri o Age Institute em 2015 e
começou a pipocar muito pedido de palestra. Gente, eu fiz muita palestra. Então eu sei que tem muita gente que quer entrar para esse mercado de CX como profissional que ajuda as empresas. Olha, eu passei quase 4, 5 anos da minha vida no mercado corporativo fazendo palestras gratuitas para várias empresas e mais eventos até, justamente porque aquilo me forçava a ter que estudar e me trazia a visibilidade que era importante para quando eu decidisse empreender nessa área. Então, eu busquei muita certificação lá fora, não tinha, e a gente ainda tem muito pouca coisa no Brasil, mas isso ainda vai crescer muito. Então, eu fui para fora, fiz certificações em diferentes áreas. E uma coisa e aí eu vou até conectar com uma outra pergunta que tem de capacitação. Um cuidado que eu acho que eu tive e que foi certo, eu não estou dizendo que é a única maneira, mas que eu acho que foi certo para mim, é que quando eu comecei a procurar certificações, eu não entendia nada, não sabia nem por onde começar, eu não entendia o que o profissional tinha que ter para poder atuar nessa área, eu fui para as consultorias fazer os cursos. E quando eu fui para as consultorias, o que as consultorias ensinavam eram metodologias, né? Porque elas não ensinavam como que elas aplicavam nelas mesmas. Então elas falavam, olha, CX é isso, a metodologia de jornada é essa. CX é isso, a metodologia de métrica é essa. E como eu comecei pelas consultorias, eu tive uma base muito forte de metodologia, que é o que eu aconselho. Então tem gente que me pergunta, olha, por onde que eu começo uma certificação de experiência do cliente? Eu digo, começa por metodologia. Não invista, eu não aconselho ninguém a investir o dinheiro, e tem até vídeo no meu canal no YouTube falando nisso. Eu não aconselho ninguém pegar o dinheiro e investir em cursos de empresas que são destaque em experiência do cliente, tipo Zappos, Disney, Cleveland Clinic, Heineken. Nenhuma dessas. Coloca o seu dinheiro se você não tem uma base metodológica nisso. Por quê? É muito comum profissionais que saem daqui e vão lá para fora fazer cursos nessas empresas. Essas empresas, elas vão te ensinar o que elas fazem, mas não como elas construíram aquilo ali. Porque não é o perfil, não é o foco das empresas te mostrar metodologia. Quem te mostra metodologia são consultorias, são cursos de consultorias, de associações. Essas sim te mostram essas metodologias. Então, eu lembro quando eu fui participar do CX Summit da Disney, fui eu mais umas 5 pessoas, mais 5 brasileiros. Dos 6, eu era a única que tinha uma base de metodologia mais sólida. Nenhuma das outras pessoas tinham. Eram sempre proprietários de alguma empresa ou eram gerentes de alguma empresa e eles foram para lá. Final, percepção geral deles. Eu não aprendi muito, porque a Disney te mostra o que ela faz. Ela não te mostra, por exemplo, a Disney mostra os 4 keys, né, que são os princípios de CX da Disney. Só que se você perguntar para eles, como que você construiu esse 4 keys? Eles não te mostram isso, eles só te mostram o que eles têm, para que eles usam aquilo ali. E como que ele cascateia isso dentro da empresa, né? Então, tenham muito cuidado onde vocês, nesse momento, vão alocar o dinheiro de vocês para formação nessa área. A gente está carente, e aí eu posso dizer na América Latina, a gente está carente na América Latina como um todo, de profissionais que entendam de metodologias de experiência do cliente. Não pode ser só no discurso de que a Disney faz isso, a Zappos faz isso e tudo mais, e você achar que você vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V na empresa que você trabalha. Não é assim, CX não funciona assim. CX é muito customizado para o momento que a empresa está, para a estrutura que a empresa tem, para os movimentos estratégicos que a empresa quer ter. Então não adianta você achar legal no Nubank fazer alguma coisa, fazer Ctrl+C, Ctrl+V para sua empresa, que o perfil dos seus clientes pode ser totalmente diferente e você ter um resultado super negativo. Então, eu sugiro muito para quem quer se especializar nessa área, independente se você quer se tornar um profissional de CX dentro de alguma empresa já estabelecida, ou se você quer se tornar um profissional de CX que presta serviço nessa área, eu sugiro muito que vocês comecem por metodologias. Tem um vídeo meu no YouTube que explica das 6 áreas, né, das 6 áreas core, que toda empresa, isso aí não é metodologia da Flow, isso é global, é da Forrester, que a gente indica que você se estude e se especialize naquilo ali. Então, quando eu tomei conhecimento dessas áreas,
E de novo, o que eu tô dizendo é que eu tô contando a minha experiência. Eu não sei se é a melhor, se não é. Funcionou, pra mim tem funcionado, então por isso que eu tô passando pra vocês. Tem profissionais que podem ter escolhido outros caminhos e que também teve um resultado legal. Quando eu descobri essas 6 áreas, que são cultura, como é cultura centrada no cliente, estratégia de Customer Experience, conhecimento do cliente, design de experiência, métrica de Customer Experience e governança de Customer Experience, eu lembro que eu coloquei assim no meu quarto, né? Eu coloquei assim as áreas e aí eu fui identificando todos os cursos que existiam no mundo. Eu até contratei, tem gente que não sabe dessa história. Existe na Índia algumas assistentes virtuais, né? Aqui no Brasil está começando agora essa cultura de ter assistentes virtuais. Eu contratei Bricks, alguma coisa, uma empresa assim. Eu contratei uma assistente virtual na Índia para fazer um levantamento para mim nessas áreas de quais eram os cursos que existiam no mundo dessas áreas, nessas 6 áreas, né? Então eu tinha lá cultura, eu sabia dos cursos que tinha, não sei se eram todos, mas tinha um monte lá. Estratégia, tinha tudo. E aí eu lembro que eu fui falando, então desses aqui eu não tinha dinheiro para investir em tudo, então eu fazia um curso por ano. Então eu falei, esse ano que vem eu vou fazer esse curso, esse aqui eu vou fazer no outro ano, esse aqui eu vou fazer em outro ano. Então eu elegi fazer um curso de jornada, porque eu sabia que jornada era uma das bases de qualquer profissional de experiência do cliente. Então eu fiz pelo Thinking Group, que é uma consultoria nos Estados Unidos. Ela foi comprada agora pela Qualtrics, que é uma empresa de métrica. Então eles agora estão trazendo um braço não só voltado para métricas. Então eu fiz a certificação de jornada com eles. Eu queria ter uma visão de estratégia de Customer Experience, e aí eu fiz com a Strativity, que é uma outra consultoria. Aí eu fiz a certificação com eles de gerenciamento de CX e estratégia. Na Kellogg eu foquei em fazer, eles têm um curso, eu acho que até tem hoje, que tinha uma cliente minha interessada em fazer, de Customer Focused Organization, que é uma organização, como é que você transforma uma organização mais centrada no cliente. Então esse foi de cultura. Pela Setmetrics eu fiz o curso de NPS. Então das 6 áreas, as únicas áreas que eu não fiz nenhuma certificação fora foi de conhecimento do cliente e de governança, né? E que eu quero fazer em breve. Então, o que eu tô querendo trazer para vocês? Comece a identificar quais são os cursos que existem em cada uma dessas 6 áreas. No meu LinkedIn tem um artigo que eu falo de cada uma dessas 6 áreas, que pode ajudar vocês a se orientar em relação a isso. E aí você começa por metodologia. Depois que você sentir que você já tem uma base de metodologia, aí sim você pode ir para a Disney, você pode ir para as apps. A Disney tem cursos muito bons relacionados tanto à cultura como desenho de experiências, que eu acho que é interessante para vocês fazerem. As Apos tem curso de serviços voltado para experiência de serviços, e também eu fiz o deles lá, o Culture Camp, que são 3 dias de curso. Então o pessoal da UC estava comigo, o pessoal do Nubank estava lá também fazendo esse curso. Eu sei que o pessoal da 99 já foi fazer esse curso das Apos também. Tem o curso da Cleveland Clinic também, que é muito legal. Da Beryl também, quem que está querendo se especializar mais em experiência de paciente, também é muito legal. Aí sim, depois que você tiver essa base, é interessante que você vá conhecer na prática o que essas empresas fazem. Por quê? Porque aí você vai conseguir olhar para aquela experiência que eles entregam, e aí você vai começar a falar assim, então eles entregam essa experiência porque existe isso que eles estão fazendo. E aí é interessante que na hora, eu lembro quando eu tava tanto nas Apos quanto na Disney, as minhas perguntas eram muito mais de validação de como eles construíram, apesar deles não falarem isso explicitamente, eu transformei em perguntas, do que o que eles fazem, como que eles aplicam, como é que eles pegam o engajamento das pessoas e tudo mais. Então, nesse ponto, foi dessa forma. O que eu tenho feito agora? Nesse momento agora, que a gente não para de estudar, né? Então, eu já sei bem as metodologias, venho me atualizando na questão das metodologias, mas agora eu tenho olhado 2 áreas. Uma
a parte de emoção de cliente, que pra mim no futuro, igual eu tive insight lá de que CX ia bombar, pra mim a gente ainda tá engatinhando quando a gente fala de emoção de cliente. Então agora eu estou estudando muito sobre emoção de cliente, sobre mentalidade, né? Ou seja, o que se passa, tecnicamente falando, na cabeça das pessoas quando a gente fala de emoções, de momentos que trazem muitas emoções, porque pra mim, depois que a gente passar essa questão da tecnologia, ela vai parar de ser um bam das coisas, vai ser uma coisa normal, a gente ter que ter tecnologia, implantar e fazer transformações tecnológicas, isso vai ser normal. E depois que passar essas novidades tecnológicas que as empresas estão colocando no mercado, para mim o que vai sobrar é a forma que a gente faz com que o cliente se sinta. Então, para mim, vai ter um boom muito grande desse conceito de emoção de cliente. E aí agora eu já estou estudando e estou focando muito nesse tema, né? E um outro tema é na parte mais de tecnologia, tecnologias mais disruptivas que podem transformar alguns mercados nos próximos anos. Então todo mundo me pergunta, Cláudia, mas como é que você se atualiza? Gente, eu não consigo ler tudo, eu não consigo me atualizar com tudo e tal, mas o que eu faço, que é muito simples e que eu deixo aqui para vocês uma dica, eu criei um e-mail no Gmail que é só para alertas do Google. Eu entro nesse e-mail todos os dias, leio alguma coisa que tem ali, né? Então, tô indo pegar um avião, eu tô dentro, sei lá, eu tô no avião, baixo algumas matérias para ler durante o voo. E aí, nesse meu e-mail do Gmail, eu cadastrei lá no Google alertas dos temas que eu estou monitorando. Então, todas as tecnologias eu tenho monitorado, todos os temas relacionados a CX eu tenho monitorado, empresas que eu estou acompanhando para ver, ou porque elas estão num processo de transformação e eu quero entender um pouco mais e acompanhar, eu tenho lá, eu tenho meus concorrentes como alertas, porque também não sou boba, então eu estou acompanhando, né? Eu tenho profissionais, eu tenho alertas de profissionais, então saiu de profissionais que tem no mundo inteiro, saiu uma notícia de um profissional tal. Então eu sei que chega lá, eu leio o que tá lá. Então é um e-mail que só tem alertas, porque senão o que acontece? Sai tanta coisa nova no mercado que se você tiver que gastar tempo para poder pesquisar ou se atualizar, fica muito difícil. Então o Google me ajuda, é lógico que lá não sai tudo, mas o que sai já me ajuda. Então essa é uma dica que eu trago para vocês. Aqui tá falando, uma pergunta que eu recebi foi assim, olha, fale um pouco sobre a trajetória de um profissional de CX até o nível de liderança, né? Então, se você imaginar que uma pessoa pode entrar numa área de CX e dali ela caminhar, ou ela está em uma outra área e vai virar um profissional de CX. O discurso da metodologia serve para todo mundo. Como é um tema muito novo, é muito difícil você encontrar profissionais no mercado que já tem essa metodologia. Então, se você é líder de CX, você vai ter que entender de metodologia, e se você está mais com a parte operacional da área, você vai ter que entender de metodologia, não tem como. Então, se você está muito no nível mais operacional, dentro de uma área de CX, provavelmente você vai cuidar de métricas, então você vai ser aquele profissional responsável por trabalhar as pesquisas que são feitas com os clientes e gerar relatórios para sua empresa. Você vai estar relacionado vai atuar muito com o mapeamento de jornada, na parte mais operacional do mapeamento de jornada. E se você está mais num cargo de liderança em CX, metodologia de qualquer forma, só que você não vai colocar a mão na massa, você vai dar a orientação, mas você tem que ser muito bom em entender de cultura centrada no cliente, de estratégia de CX, de como influenciar as outras áreas. Você tem que ter um poder muito grande de influência em outras áreas. Talvez de tudo, um profissional de CX ele tem que conseguir influenciar outras áreas para ter esse olhar, né? Porque é muito difícil um tema muito novo, se a empresa não tem métricas e não tem isso definido, é muito difícil a área de CX conseguir caminhar sozinha, porque a experiência do cliente não está na área de CX. A área de CX não vai mexer, não vai entregar a experiência. Quem entrega são as outras áreas. A área de CX vai funcionar como uma consultoria interna. Então, se esse profissional, esse líder não tem
muito essa influência, fica muito difícil de fluir as coisas, as iniciativas de CX. Então, depende muito, essa evolução você vai começar a atuar muito em cima de metodologias, de métricas, de jornada, de ações para ampliar o conhecimento da empresa sobre clientes, e à medida que você for crescendo na carreira e assumindo cargos mais de liderança, você vai começar a ser demandado muito mais para trabalho de cultura e de estratégia da empresa, ajudar a definir os novos caminhos e os novos rumos da empresa em relação à experiência que eles querem entregar para os seus clientes nos próximos anos, do que a parte operacional mesmo. Uma outra pergunta que eu recebi foi: vale a pena fazer uma mudança de carreira para focar em CX, sendo que estou há 11 anos em outras atividades? Essa é uma pergunta muito interessante, por quê? Às vezes parece que as pessoas, e é normal isso, né? As pessoas acham que trabalhar com CX é um algo a mais. Então, você atua lá com marketing, e aí você quer atuar com CX, você tem que sair do marketing para atuar com CX. Você trabalha em vendas, e aí você quer trabalhar com CX, então você tem que sair de vendas para trabalhar com CX. Existem dois caminhos nesse sentido. Em qualquer área que você esteja, você pode trabalhar com CX dentro daquela área. E, na verdade, isso é até aconselhável, né? Então, CX é muito mais uma questão de mentalidade, é uma nova forma de você fazer aquilo que você já faz, do que necessariamente você ter algo a mais. Então, se eu já faço uma venda, eu vou passar a fazer essa venda pela perspectiva de CX, de entregar uma melhor experiência para o cliente na compra. Se eu trabalho com marketing, eu tenho que me preocupar em entregar uma boa experiência para o cliente nas comunicações, nos programas de relacionamento e tudo mais. Então, qualquer profissional pode atuar com CX dentro da própria área que está, ok? Bom, do outro lado, a gente tem aqueles profissionais que não, eu quero atuar dentro da área de CX. Então, eu vou sair dessas outras áreas, que foi o que aconteceu comigo. Eu atuava na área de CRM, já trabalhei com importação, exportação e tudo mais. E sair dessas áreas para ficar focada exclusivamente em CX. Para esses profissionais, se você é um profissional que você já está há 11 anos atuando em outros mercados e você não quer atuar nessas outras áreas e você quer ser um profissional de CX, não tem problema nenhum. O único cuidado que eu sugiro para você é que você escolha ser um profissional de CX em um mercado que você já domina. Então, vamos supor que você atua no mercado alimentício. Você trabalhou 11 anos em diferentes áreas, mas no mercado alimentício. Então, o que eu sugiro para você é: se torne um profissional de CX no mercado alimentício. Por quê? Se você fizer uma migração de carreira, incluindo mercado e incluindo área, você está começando do zero tudo, né? Então, é muito, muito difícil você se firmar num curto espaço de tempo nessas duas frentes ao mesmo tempo. Se você trabalha no mercado, por exemplo, alimentício, e você está numa área, sei lá, de vendas, de marketing ou de pós-vendas, e você quer migrar e atuar somente com CX, se você migra dentro da área, dentro do mercado alimentício, é muito mais fácil para você atuar, porque a única coisa que você tem que aprender são as metodologias de CX, mas o mercado você já domina, esse entendimento você já domina. Então, só tome esse cuidado. 11 anos não é brincadeira, né? É uma vida profissional enorme. Então, não deixe se levar pela emoção. Eu acho que vale muito mais a pena você segurar mais um tempo nesses mercados que você está, e paralelo a isso você vai estudar de jornada, de employee experience, vai participando de reuniões, entra nos grupos. Hoje a gente tem 2 grupos fortes no Brasil, que é o Amigos do CX e o Customer Force. E você pode entrar nesses 2 grupos, começar a se relacionar com pessoas que estão nessa área, participar dos eventos, dos meetups e começar a fazer curso. Sente o mercado, e na hora que você falar: olha, eu estou preparado, já conheci metodologia, você faz uma movimentação para começar a atuar com o CX dentro desse mercado. Começou a atuar com o CX de mercado, eu quero mudar de mercado, não quero ficar nesse, aí você faz uma mudança de mercado. Por quê? Porque aí você já vai ter CX consolidado e a única coisa que você vai ter que aprender é sobre o outro mercado.
fazer os dois movimentos de uma vez, com 11 anos de atividade, em outras atividades, eu acho um risco. Então, só tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Uma outra pergunta que teve relacionada à carreira é qual a média salarial de um profissional de CX da escala júnior, pleno e sênior? Bom, a gente tem várias coisas, né? Pode ser um assistente, pode ser um analista, pode ser um coordenador e tal. Então, eu andei sondando um pouco o mercado e aí tem analista júnior de R$2.000 a R$3.000. E, gente, isso tudo depende do porte da empresa, de nível de maturidade em CX. Então, isso aqui é só um feeling, tá? Analista pleno de R$3.000 a R$4.000, sênior de R$4.000 a R$5.000, coordenador para cima, acima de R$5.000, gerente inicial, aquele gerente que acabou de assumir, acima de R$12.000, e gerente já com uma experiência grande em CX e com quase um passinho para virar um outro cargo, acima de R$18.000, dependendo do porte da empresa, tá? Uma outra pergunta: o que um bom profissional de CX precisa saber? Falando de coisas técnicas. Se você está num nível... Aí eu escolhi 3 coisas. Eu já falei um pouquinho delas aqui, mas eu vou repetir. Se você está num nível operacional, foca em métrica, jornada e user experience, porque a gente tem muito um movimento digital e tal, então é interessante você aprender sobre o X. Se você está no nível gerencial, eu coloquei cultura, cultura centrada no cliente, estratégia de CX e governança, tá? Governança também é um item muito legal, que é onde a gente monta os comitês de cliente, onde a gente traz o cliente bastante para dentro da empresa para criar com a gente, é muito bacana, tá? Bom, essas foram as perguntas de carreira. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, já tem meia hora de live. Muito bom. Olha só, agora eu tenho perguntas sobre capacitação. Eu já falei que primeiro foca em fazer capacitações de metodologia, depois você vai fazer capacitações junto às empresas que são referência. Hoje a gente tem, além dos cursos do AID Institute, que é o de jornada, de employee experience, de estratégia, a gente tem o curso, o Francisco Zapata, que é um outro consultor, que é da Kentricus. Ele vai fazer agora, dia 29 de setembro, em São Paulo, um curso chamado Plano de Ação de CX. Então, quem tiver interessado, eu acho que é muito legal. Admiro muito o trabalho do Zapata, seria muito interessante quem puder fazer. Tem o curso de NPS, que é uma das métricas de CX, que é da TrackSale, e tem o nível básico e avançado que o Tomás dá. Então, eu acho que é muito interessante também. Tem o curso, me perguntam muito sobre o curso da ESPM, de pós-graduação, acho que é pós-graduação. Gente, eu não conheço o conteúdo, gostaria muito de poder conhecer, não tive tempo ainda de sentar, olhar quem são os profissionais que estão nesse curso, mas eu não acho que a ESPM iria fazer algum curso ruim, né? Eles têm uma reputação super positiva e tudo mais. Então tem o de pós-graduação deles aqui no Brasil, que, de novo, eu não conheço, mas como existe, se tiver alguém que está participando, puder e já fez ou está fazendo esse curso da ESPM, puder compartilhar, escreve aí pro pessoal, tá? Qual livro de CX que você recomenda? Eu tenho um vídeo, lá no YouTube, eu tenho vídeos... 3 vídeos falando de carreira em CX. O segundo vídeo eu falo de livros. E aí eu dou dica, eu acho que são 5 livros. Eu fiz ano passado esse vídeo. São 5 livros de metodologias e de conceitos, né? E de livros de consultoria e tudo mais. E 5 livros de empresas, que eu acho que é legal. Eu tô lendo agora um livro, ele não tá aqui. Deixa eu pegar o nome dele completo. The Power of Moments. Por que certas experiências têm um impacto extraordinário? Ou seja, o poder dos momentos, né? Quem já fez o curso de jornada lá no Age Institute, ou que entende já de jornada, a gente fala muito de você olhar a jornada como momentos, né? E a importância de se ter esses momentos dentro desse trabalho de jornada. Então, eu tô gostando muito desse livro porque ele pega um momento de experiência do cliente e ele faz uma análise sobre
sobre alguns critérios. Eu lembro que era sobre elevação, ou seja, a pessoa sai melhor do que ela entrou em determinado momento. Eu sei que tem uma parte de orgulho, né? Eu senti orgulho de viver aquela experiência. E são 4. Insights, ou seja, aquilo fez gerar um novo insight, uma nova ideia. E eu não tô lembrada da última. Conexão, ou seja, eu consegui me conectar com outras pessoas. Então eles estão dizendo que existem, se eu não me engano, são essas 4 áreas. Existem 4 aspectos quando a gente fala de momento de experiência do consumidor que são muito interessantes da gente poder avaliar. Lógico, de novo, não é Ctrl+C, Ctrl+V, dali a gente tira os nossos insights para poder trabalhar. Uma outra pergunta de capacitação. Você pensa em criar um canal de cursos online voltados para a experiência do cliente com certificado? Sim, a gente vai lançar um curso de experiência do cliente que vai atuar nas 6 áreas, super completo e tudo mais, vai ficar muito legal. Nesse momento agora a gente está fazendo cursos online, mas é para o mercado corporativo, né? São treinamentos em company. Eu estou até avaliando de pegar alguns desses cursos e colocar como curso aberto. Vamos ver, até final do ano eu tomo uma decisão. Porque tem alguns cursos muito legais que a gente está fazendo, que a gente vai entregar para o mercado corporativo. Então, sim, a gente vai ter em breve os cursos online, tá? Vi que seus cursos são voltados para níveis gerenciais. Teria para quem não é gerente? Não, na verdade, o curso de Employee Experience e o curso de mapeamento de jornada pode ser para qualquer nível hierárquico. A gente já teve presidente de empresa, diretor de empresa, gerente, coordenador, analista, assistente, estagiário, a gente já teve de tudo nesses cursos, né? Os únicos cursos que a gente coloca uma limitação, porque é aquilo que eu expliquei, quando você sobe o cargo de liderança, você tem que ter uma outra visão, é o curso de estratégia de CX, que tem que ser gerente para cima, e o de cultura centrado no cliente, tem que ser gerente para cima, tem que estar dentro de uma empresa, tem que ser gerente, porque não adianta eu ensinar sobre estratégia para quem não vai conseguir colocar em prática aquilo que a gente está ensinando. E uma das premissas que a gente tem no AID Instituto, e quem já fez o nosso curso sabe disso, a gente entrega passo a passo de como fazer as coisas. A gente tem vários alunos que fizeram mapeamento de jornada que manda foto pra gente de terem mapeado jornada dentro das suas empresas. Por quê? Porque eles aprendem o passo a passo. Então, a gente vai fazer no online, a gente vai fazer um curso de estratégia que vai ser aberto para todo mundo, que vai trazer muita parte conceitual, de visão mais macro e tudo mais, mas não vai trazer metodologia, porque metodologia a gente vai entregar só para quem está em cargos mais de liderança, né? Beleza, então de carreira e capacitação foram essas perguntas. Dentro das outras perguntas, tem perguntas sobre a área de CX. A pergunta é: em uma estruturação de áreas, como montar o dia a dia de CX? Um script para ser seguido. Eu não sei se eu entendi essa pergunta como uma área de CX, ou a gente está estruturando uma área de qualquer tema e a gente quer colocar CX lá dentro. Então eu vou falar das duas coisas. Quando você está montando uma área de CX mesmo, ou seja, essa área vai ser responsável, primeiro você tem que decidir se você, na sua empresa você quer ter uma área dedicada para CX ou não, né? Assim, não é obrigatório na hora que você começa a trabalhar com a experiência do cliente dentro da sua empresa, não é obrigatório você criar uma área de CX. Você já pode pegar uma área que existe, você pode pegar uma área de estratégia, você pode pegar uma área de marketing e você colocar a responsabilidade, a função de CX dentro dessa área. Né? Então não é obrigatório primeiro você ter uma área de CX. Mas se você decidir ter uma área de CX, é interessante que você entenda que a área de CX não é a área que entrega a experiência. Então é muito comum quando uma empresa não fez um trabalho de disseminação do conceito de CX antes de divulgar a área, né? Que na hora que você inverte os papéis, você cria a área primeiro e depois você vai explicar o que essa área vai fazer, o que acontece? As pessoas começam a achar profissionais, e é natural, não é má intenção não, é natural. As pessoas começam a achar que qualquer problema de experiência que o cliente tenha, manda para a área de CX. Aí a gente está tirando a responsabilidade das áreas que entregam a experiência de cuidar da experiência do cliente. Então, o que a gente fala? Primeiro, se você for montar uma área de CX, você precisa entender que a área de CX ela vai funcionar como uma consultoria interna, tá? Então ela vai ajudar as outras áreas que são as responsáveis por entregar experiência a
analisar se a experiência tá boa, redesenhar essas experiências, monitorar essas experiências que estão sendo entregues. Então, a primeira coisa, a área de CX não entrega experiência. A área de CX ajuda as outras áreas da empresa a entregar experiência, tá? A segunda coisa que precisa olhar é que você precisa... Às vezes a gente tem uma ânsia, né? Porque CX é um tema novo e tal. Então, já que a gente vai montar uma área de CX... Tô falando baixinho, parecendo até que tem gente me ouvindo, né? Já que a gente vai montar uma área de CX, vamos trazer alguém do mercado. Aí você traz alguém do mercado, né? Que entende de CX. Aí a pessoa entra lá... E sem nunca ter tido experiência no seu mercado de atuação, a pessoa chega lá e vai falar assim, poxa, eu vou ser responsável pela experiência do cliente, só sei metodologia, não sei nada do seu mercado. E aí essa pessoa começa a interagir com outras áreas e não tem o mesmo discurso. Aí você mata o conceito de experiência do cliente, não é porque o conceito de experiência do cliente não funciona, é porque a pessoa não entende do operacional da empresa. Então, o que eu tenho sugerido para as empresas? Vai montar uma área de CX... Pega alguém que já está inserido aí dentro, alguém que tem um ótimo poder de influência nas outras áreas. Pega essa pessoa e ensina a CX para ela, porque vai fluir muito mais fácil essa dedicação, essa atuação dessa pessoa nessa área, né? Não traga ninguém de fora. Você pode trazer, sim, assistentes, especialistas que conhecem de metodologia. Mas para liderar a área, pega alguém da empresa. Além de soar muito bem, né, de você promover alguém internamente para um cargo importante desse, as coisas vão fluir muito mais fáceis, né? Então toma só cuidado na hora que você for estruturar a equipe, de você garantir que você está trazendo alguém que conheça da operação para liderar essa área e que tenha influência. Não traga ninguém que atue, que conheça muito bem da operação, mas não tem influência, né? Não consegue entrar em nenhuma área para poder influenciar, que vai ficar difícil. Né? Então tem que ser uma pessoa que tem influência e uma pessoa que entenda da operação. Ela pode até não entender de CX. Se não entender de CX, enfia essa pessoa para fazer curso, para fazer benchmark nas outras empresas e tal, e ela vai aprender. Ela vai aprender sobre CX. E na equipe, aí sim, você pode trazer pessoas profissionais de fora que já conheçam das metodologias para te ajudar a executar todo esse trabalho. Tá? Então, não existe um script, tá? Porque, gente, experiência do cliente ela é uma coisa customizada para cada empresa, né? Eu posso ter uma metodologia de jornada, mas o conteúdo dentro dessa metodologia é exclusivo. Por quê? Porque cada empresa funciona de uma forma. A gente faz muito projeto de jornada e cada projeto, o conteúdo é a gente vai acrescentando alguma coisa, vai melhorando e tal, não sei o quê, porque a gente se depara. Então, por exemplo, a gente já teve situação de ter uma metodologia toda certa e na hora que a gente foi implementar essa jornada nessas empresas, por causa de condições, situações do dia, estrutura, momento que a empresa está passando, a gente teve que adaptar a metodologia, né? O que você precisa é ter um norte, certo? Assim, de onde você quer chegar. Mas você não pode deixar que seja uma coisa muito rígida. Então, eu só coloco esse cuidado. Primeiro, a área de CX não é a área que entrega experiência, ela vai ajudar as áreas que realmente entregam e a equipe que você vai colocar nessa área precisa ser líder, alguém já da empresa, e a estrutura embaixo podem ser pessoas, misturar, né? Pessoas do mercado e pessoas da empresa. Eu vejo muitas empresas que já estão com uma estrutura de área de CX montada há muito tempo e tal, e que fazem migração de liderança, né? E aí sim trazem pessoas de fora. Aí tudo bem, não é uma área nova de CX. Então você já tem uma área de CX estruturada, e aí você movimentou o líder dessa área e precisa colocar um outro líder, não tem problema você trazer uma pessoa de fora. Por quê? Porque a área já está estruturada. Agora, se tudo tá novo e você ainda traz uma pessoa de fora que não conhece o mercado, aí vai ter muita dificuldade dessa área fluir, tá? Bom, falando um pouco das áreas agora, eu acho que eu vou responder a pergunta de Customer Success e CX, porque a gente já tá com 43 minutos de live, e eu acho que é importante. Eu fiz uma palestra, acho que foi a palestra que mais surtiu o efeito, assim, de contato de pessoas para mim, que foi a palestra que eu fiz na Superlógica, onde eu falei que CX é um direcionador de CS, ou seja,
CX, experiência do cliente. Para quem está na live e não sabe, a sigla correta de CX, de experiência do cliente, é CX. Então, CX é o direcionador, ou seja, vai definir, vai colocar as diretrizes, e CS, que é o sucesso do cliente, vai garantir que aquelas diretrizes vão ser entregues para que o cliente tenha sucesso no seu negócio, né? Então, na hora que a gente fala qual é a relação das duas, eu não enxergo uma possibilidade de hoje em dia você ter uma área de CX e não ter uma área de CS, ou você ter uma área de CS e não ter uma área de CX. Ah, Cláudia, pode ser uma área só que vai olhar para as duas? Até pode, mas eu acho que vai ficar um pouquinho sobrecarregado e um pouquinho complicado, né? Então, o que eu sugiro? Tenham pessoas que vão pensar estrategicamente sobre a experiência, que vão definir os princípios e os padrões de CX, que vai fazer o monitoramento da experiência do cliente. Depois que você desenha, que vai fazer o desenho da jornada e tal, depois que você desenha essa jornada, você precisa ter uma área, que aí eu sugiro que seja a área de CS, que vai atuar cross, ou seja, ela não vai atuar depois só da venda, ok, pessoal de CS? Tem muita empresa que eu tô vendo que depois que você faz a venda e vai entrar no onboarding é que aparece o CS. Não, CS tem que atuar antes. A gente tem um conceito aqui que a gente fala muito do CS preditivo. O que é o CS preditivo? É aquele que, se você é o CS que vai olhar o onboarding, você tem que estar na venda, porque para você garantir que o onboarding vai sair ok, né? Se você está numa etapa de crescimento, de expansão, você tem que estar antes dela para que aquela etapa funcione muito bem. Então, CS tem que atuar cross. A gente tem vários profissionais muito bons no mercado, Luciana Teles, a gente tem a Lilian, que são duas pessoas que eu admiro muito como profissionais de CS e que estão aí nos grupos e que adoram, que fazem cursos e tudo mais e adoram compartilhar. Acho que são duas pessoas para vocês seguirem. Fora isso, a gente tem os grupos de CS também, né? Os meetups de CS, que eu acho que é super interessante, que é um tema. Mas as duas coisas precisam andar junto. Se você tem CS, mas você não tem uma diretriz de experiência, como é que você pode julgar que aquilo que está sendo entregue é bom ou é ruim? Está entregando sucesso ou não está entregando? Você vai esperar o cliente reclamar? Você vai esperar como que vai ser feito? Então, tenha uma estrutura de CX que vai desenhar a diretriz e você tem uma outra estrutura de CS que vai trabalhar com garantir que aquilo que CX desenhou vai ser entregue para que o cliente tenha sucesso. Porque nada que CX desenha é para não entregar sucesso para o cliente, né? Então, essa é a relação. Acho que vale a pena vocês assistirem a palestra do Superlógica, tá? Que lá eu explico muito bem o que CX foca e o que CS foca. E vai ser muito, muito bacana. Com relação às áreas, as 6 áreas, eu recebi pergunta de cultura, jornada e métrica. Então, cultura, aquela coisa fácil, né? Todo mundo abraça e fica engajado rapidinho com CX. Olha só. Eu recebi uma pergunta assim. Gente, tá falando que tá... Nossa, agora eu tô me sentindo a blogueirinha. Tá travando? Ah, que bonitinho. Aqui não tá travando pra mim não, gente. Ah, a conectividade tá boa. Ótimo. Lilian Oliveira e Luciana Teles, que são as duas profissionais de CS que eu tenho profunda admiração e acho que vale muito a pena vocês seguirem, tá? Então... Tem um podcast que eu brinco que eu maratonei, eu gostei muito, mas eu não lembro as 3 pessoas que cuidam do podcast, me perdoem, mas no podcast ClienteCast. Ouça esse podcast também, que tem muita coisa legal e acho que vale muito a pena para quem quer estudar mais sobre CS. Eles falam de CX também. Me perdoa, gente, eu não lembro, não tenho muita proximidade com o pessoal, infelizmente, mas acho que vale muito a pena vocês verem. Se chama ClienteCast, tá? Então eu vou falar primeiro dessa parte de cultura. A primeira pergunta que eu recebi foi como engajar todas as áreas da empresa na estratégia de CX indo além dos silos, tá? Para quem não sabe, silos organizacionais é uma das coisas que mais prejudicam a experiência do cliente. Então, o que são silos? Na agricultura, trabalhei no mercado de agricultura, né, gente? Então, eu tive que aprender um pouquinho disso aí. Na agricultura, a gente tem aqueles silos onde são armazenados todos os produtos e tudo mais. E são silos individualizados, né? Então, você tem vários silos aqui e eles não conversam entre eles.
E aí chama silo organizacional porque é como se cada área funcionasse como um silo, ou seja, ela olha só para ela monta os processos pensando só na área, ela não tem uma boa comunicação com as outras áreas, e quem sofre com isso aí? O nosso querido cliente, né? Então, um caos. E aí, na hora que a gente fala assim, olha, como é que a gente engaja todas as áreas da empresa na estratégia de CX? Hoje eu fiz a gravação, amanhã começa um evento online, gente, é muito legal isso também. Amanhã começa o Customer First, que é da Freshworks, que é um evento online que vai falar sobre experiência do cliente. E tem um monte de profissional que vai palestrar. Hoje eu fiz a gravação com eles, porque minha agenda tá uma loucura, a gente não conseguiu o dia, então a gente fez um dia antes mesmo. A minha palestra, eu vou falar sobre a relação de Employee Experience e cultura para a experiência do cliente. E vai na quarta-feira. Então amanhã e quarta, esse evento acontece. Então joga no Google Customer First 2009 Freshworks, uma coisa assim. Quem souber e for participar, a gente escreve pra mim aí quem tá sabendo e tá inscrito. E aí eu até falei disso com eles hoje, né? Ou seja, quando a gente fala de cultura, o que eu tô percebendo no mercado? A gente está institucionalizando o tema de cultura centrada no cliente. Então é a empresa ter uma cultura, os profissionais vão ser centrados no cliente. Gente, cultura não funciona direito se você não individualizar a responsabilidade da cultura, tá? Isso, Vinícius, Roberta, gente, tudo certo, tá tudo certo. Turma do Cliente Cast, isso mesmo, são 4, né? Vinícius Bento, Roberta Silva, André Scarpa vai sumir e Eduardo Tavares é do Cliente Cast. Sugiro muito que vocês ouçam. Obrigada, tudo certo, ficou tudo certo. Sugiro muito que vocês ouçam, é muito legal esse podcast. Bom, o que a gente está fazendo? A gente está tornando o tema de cultura centrada no cliente como um tema muito amplo, institucionalizado e tal. E o que a gente precisa fazer para garantir que todo mundo vai abraçar é individualizar a responsabilidade de cultura centrada no cliente por área. Então a gente precisa chegar em cada área e colocar uma responsabilidade de cultura centrada no cliente naquela área, porque aí eu vou ter que envolver o líder. Enquanto a gente ficar discutindo cultura de uma forma muito institucional, institucionalizada e blá, 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 isso não é cascateado, porque não existem nem métricas ainda para os líderes, para eles poderem focar em experiência do cliente, focar em cultura centrada no cliente. Então a gente precisa, isso mesmo, confluência, isso mesmo, é esse aí, ó, gente, que o Fábio colocou aí. O Fábio é da Traxeo, a Traxeo também tá palestrando lá com o Tomás. Então é muito interessante que vocês comecem a entender de cultura, e a gente vai ter mais live falando eu vou fazer live de cada uma das áreas, tá? De CX. A gente começar a entender que a cultura, ela só vai permear dentro da organização se a gente individualizar a responsabilidade de cultura para cada área, para cada líder, tá? Então, se a gente continuar trazendo isso como um tema muito macro, um tema muito conceitual, e a gente não colocar isso como uma meta do líder para a sua área, esquece a empresa, foca na sua área e garanta que a sua área vai ser mais centrada no cliente. A gente não vai avançar nesse tema, tá? Mas a gente vai ter uma live específica para falar sobre cultura centrada no cliente, e aí eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse tema, tá? Como implementar CX em uma grande empresa? É a mesma coisa, né? Existe uma ideia de que por ser uma grande empresa, as coisas não vão funcionar. Funciona assim, gente. O que não dá é para você ficar tratando o elefante. Tem que pegar a patinha do elefante, o rabinho do elefante, a orelhinha do elefante e ir por pedacinhos do elefante. Não dá para você querer, e aí a gente precisa sim ter a cultura, uma diretriz muito clara. Então não dá para você falar de cultura centrada no cliente se você sequer definiu a sua estratégia de CX. Porque na estratégia de CX você vai dizer o porquê que essas coisas precisam acontecer, as mudanças precisam acontecer, aonde você quer chegar, quais são os grandes projetos que a empresa vai priorizar para poder fazer essa transformação, quais são os comportamentos que vão ser esperados dos colaboradores. Isso tudo a gente está definindo lá na estratégia. E aí a gente quer falar de cultura o quê? Só a parte bonitinha, o frufru da experiência, o puffzinho, o ambiente legalzinho, os mimos que a gente manda para o cliente, só isso? Não, na verdade a gente precisa primeiro definir uma estratégia muito clara em relação ao que a gente quer com o CX.
Por que a empresa vai focar em experiência do cliente? Daqui 3, 5 anos, qual é a experiência que ela vai entregar, que ela não está entregando hoje e que vai ficar num patamar, vai colocar a empresa num patamar que é absurdo em termos competitivos. Se você não tem essa diretriz e você já sai para fazer um trabalho de cultura, os profissionais da empresa, os funcionários da empresa começam a perguntar o porquê disso tudo, onde que a gente quer chegar, qual é o meu papel, como é que eu me enxergo nessa transformação cultural. Se você não tem essas respostas, como é que você quer que exista um movimento? Você quer ver um outro detalhe que eu acho, gente, se deixar, ó, nós já estamos aqui de 1 hora, se deixar eu vou ficar falando até amanhã de manhã, que gosto de falar, né? Você quer ver uma coisa que eu acho interessante? A gente fala assim, eu quero ter profissionais mais centrados no cliente. Aí você conversa com um profissional dentro dessa empresa e pergunta quem é o cliente. Não sabe. Tirando as pessoas que estão na ponta, que lidam diretamente com o cliente, as pessoas mais internas e que impactam a experiência do cliente de uma maneira absurda, se você perguntar quem é o cliente, ela só vai saber quanto comprou, quanto faturou, tipo de produtos e tal, mas ela não entende do cliente, ela não entende do mercado do cliente, ela não entende o que é um sucesso para o cliente, ela não entende nada disso. Esse é um cachorrinho aqui, gente. São 2, na verdade. Meus xodózinhos que tem aqui. E aí você quer que essa pessoa seja mais centrada no cliente. Se ela não conhece quem é o cliente, não tem como, né? Bom, então assim, trabalhar a experiência do cliente em uma grande empresa, os passos são os mesmos de você trabalhar numa pequena empresa. E aí tem um desafio muito maior na empresa grande, que são os vícios dessa empresa. Né, que são hábitos negativos que essa empresa já tem e que estão enraizados principalmente na liderança e que fica muito difícil a gente mudar e a gente, do dia para a noite, a gente mudar todos esses vícios, esses hábitos, né? Resolveram brincar agora, tá, gente, na live, mas elas são tão fofas, não consigo nem achar ruim, né, dessas cachorrinhas. Na verdade, eu não acho ruim com cachorro nunca, gente. Cachorro é bênção. Então, primeiro, quebra um pouco essa questão de cultura, individualizando por áreas, e traz um conhecimento maior para a empresa sobre estratégia que a empresa definiu de ser X e quem são os clientes. Aí a cultura vai começar a ser mais enraizada e cascateada. Aqui tem uma pergunta. Qual é a diferença? Essa pergunta aqui, eu não lembro desses papéis todos aqui, quem foi a pessoa que mandou, mas provavelmente ou fez o curso, ou... Porque foi muito, gente, olha aqui, ó, foi muita pergunta. Ou fez o curso, ou já ouviu falar. Qual é a diferença de ciclo de vida do cliente e jornada do cliente? Gente, tem uma confusão no mercado em relação a isso. Ciclo de vida do cliente são todas as etapas, desde quando o cliente toma conhecimento da sua marca, quando ele passa por uma experiência de compra e passa pela experiência de uso. Todo esse conjunto de coisas a gente chama de ciclo de vida do cliente. Existem várias etapas nesse ciclo de vida do cliente. Eu tenho uma jornada para cada etapa. Então, na hora que você pega uma empresa que tem lá o seu pós-vendas, então, por exemplo, você tem uma empresa no mercado automotivo que o cliente foi lá no concessionário e comprou carro. E aí tem uma etapa nesse ciclo que é a entrega técnica, né? Você vai lá, eles vão rodar com você no carro, eles vão te explicar tudo. Você precisa desenhar a jornada desse momento de entrega técnica. Na hora que ele leva o carro para fazer uma manutenção, você tem que desenhar a jornada desse cliente na manutenção. Na hora que ele leva o carro lá para poder vender e comprar um novo, você tem que desenhar a jornada desse cliente aqui. Um conjunto de jornadas forma o ciclo de vida do cliente. Tem muita empresa no mercado mapeando, chamando de mapeamento de jornada, o mapeamento de ciclo. Imagina, pegar desde quando o cliente conhece a marca até ele comprar e usar, e considerando isso tudo como uma única jornada. Aí vamos mapear a jornada. Vai acontecer 2 coisas. Principalmente quanto mais complexa é a operação da empresa, mais crítica fica isso. Então você vai mapear toda a jornada como se fosse ciclo de vida.
quantas áreas da empresa você vai ter que envolver desde que o cliente toma conhecimento da marca até ele usar, até o pós-vendas, por exemplo? Você vai envolver todas as áreas da empresa. E aí, como o projeto fica muito complexo, já que você está atuando em tudo, você acaba desenhando uma jornada superficial. Então, de duas, uma, ou você não vai conseguir desenhar essa jornada, porque você vai criar um estresse na organização e vai ficar gigante esse trabalho, ou você vai mapear, mas vai ser superficial. Aquele colaborador que está lá na linha de frente, sentado lá e que faz o atendimento do cliente na hora que ele vai levar o carro para revisão, ele vai olhar aquela jornada e ele não vai se enxergar naquela jornada, porque não tem detalhes suficientes para ele falar, olha, nessa jornada aqui, esse ponto aqui é minha responsabilidade. Por quê? Porque como você mapeou o ciclo, você está mapeando um negócio muito macro, né? Então, o que a gente sugere aqui na consultoria? Aqui na consultoria, a gente pega momentos do ciclo e mapeia a jornada. A gente pode até pegar a experiência de compra como um todo e fazer uma jornada, mas a gente nunca pega, a gente nem aceita projetos de mapeamento de jornada que levem em consideração o ciclo como um todo. A não ser que a gente esteja falando, sei lá, de uma loja menor, de alguma coisa assim. A gente não faz isso, porque a gente sabe que a gente vai ter que movimentar a empresa inteira, isso vai gerar um estresse dentro da organização, a gente não vai começar todo mundo empolgado porque o presidente falou que era importante aquele projeto e com o passar do tempo aquilo ali vai perdendo força, vai perdendo força e vai perdendo força, né? Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Quais os métodos você usa para identificação de personas e necessidades do cliente? Eu coloquei isso dentro de jornada. Existem